Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós me vereis. Naquele dia conhecerei que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Amém. Um diálogo um pouco carregado de informações profundas. Era uma espécie de despedida. O Senhor Jesus já vinha preparando seus discípulos. Ainda eles não estavam preparados. Eles ainda se apoiavam em si mesmos. Eles ainda tinham muitas coisas que precisariam de ser tiradas deles. Mas como nós somos seres humanos, nós precisamos de um tempo para o trabalhar de Deus em nós. E Deus, Ele sabe isso muito mais do que nós.
Então ele dosa no tempo o nosso preparo. Tinha falado com eles que ele ia ser glorificado e o povo não iria mais vê-lo, anunciando a sua morte, a sua paixão. Os discípulos se perturbaram. Aí ele entrou com essa frase: não se turbe o vosso coração, não inquiete, não fique com medo, não fique inseguro, não perca o equilíbrio. Essas palavras ecoam até o dia de hoje para nós. Irmãos, não perca o equilíbrio, não se turbe o teu coração, não tenha medo, não se assuste, não se intimide, não vacile, não recue. Por quê? Porque as pessoas se turbam, porque em volta de nós há forças antagônicas que querem fazer com que nós nos perturbemos. O mundo inteiro está carregado de forças antagônicas na atmosfera, nos relacionamentos interpessoais, nas famílias. Quem é espiritual discerne tudo, mas ninguém consegue discerni-lo. Ele percebe o atuar dessas forças antagônicas em todos os lados. Os homens se tornaram uma espécie de um agente de forças estranhas sem que eles percebam as doenças, as pestes, os desequilíbrios emocionais, os maus tratos, a carnalidade, o amor ao dinheiro, o amor a si mesmo, o ego inflamado, a busca pelo poder, o desejo de ser melhor, o desejo de ser maior, o desejo de ser mais inteligente, mais forte, mais bonita, mais importante. Desequilibra o homem, torna a mulher refém de males, e nós vivemos dentro de um ambiente completamente perturbado. Ameaças, doenças, desempregos, calúnias, acusações, destemperos, tudo está em volta. Se nós olharmos, ficarmos olhando, nós nos perturbaremos. Por isso que está escrito: quem olha as nuvens não semeia, quem observa os ventos não faz colheita. Nós não temos que olhar o que está de ruim acontecendo, nós temos que olhar quem é que anda nos amparando. Não se turbe o vosso coração. Se a confiança sua estiver em Deus, não importa o que esteja acontecendo, eu preciso de ter essa segurança. Você precisa de ter essa segurança. Em quem você anda confiado? É em Deus. Hoje a palavra começa assim: não se turbe o teu coração. Crede em Deus. Olha que palavra linda que ele fala. Crede também em mim. Porque isso aqui, irmãos, é muito maravilhoso, sabe? Paulo fala assim: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Vocês entendem isso? Deus, dentro de Jesus, ele estava olhando o ser humano, conversando com o ser humano. Ele conversava com o ser humano, estava dentro de Jesus Cristo fazendo isso. E Jesus falava: por isso que o que eu não falo de mim, meu Pai que está comigo, Ele é que põe em mim as palavras, e Ele realiza a obra, para vocês perceberem que há autoridade na palavra que sai de minha boca. Se você crê em mim, você automaticamente crê em meu Pai, porque Ele que me enviou. E se você me aceitar, você aceita meu Pai. Se você aceita meu Pai, a proteção do Altíssimo está sobre você. É a segurança que ele estava transmitindo para eles. Não fiquem perturbados, porque virão tempos difíceis. E vocês sabem, a espada, a igreja foi muito perseguida, mas estava anunciado: fiquem firmes comigo, não se assustem. Tinha uns rompantes de Pedro um pouco antes, que vocês já sabem. E aqui ele vai falando para nós: nós não somos cristãos para ter um bom carro, para ter um bom emprego, para ter um bom casamento. Nunca o cristianismo foi alicerçado em cima de coisas passageiras assim. O cristianismo é alicerçado em coisas muito altas. Vocês querem ver aonde está alicerçado o cristianismo? Olha o que ele fala aqui: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vocês estão percebendo? Eu vou preparar lugar para vocês lá.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele preparou todos os lugares já. E ele estava anunciando: eu vou para lá e vou esperar o tempo. Quando cumprir o tempo, eu vou voltar e vou levar todos vocês para a casa do meu Pai. Vocês vão todos morar junto comigo na casa do Pai. O arrebatamento da igreja. Ele anunciou o dia chamado Dia do Senhor, mais grandioso dia da história da igreja, o dia esperado desde Paulo. Paulo esperava esse dia. Paulo até falava, ele achava que ele ia entrar naquele grupo. Eu penso, ele esperava esse dia. O Senhor virá, vai vir com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Eles falavam, ele consolava os irmãos: vocês não fiquem tristes porque vocês perderam um parente não, hein? Eu quero explicar para vocês que nós vamos encontrar todos outra vez lá em cima. Daqui a pouco nós vamos estar todos juntos. O Senhor está vindo aí nos buscar. Eu cuido que nunca estivemos tão perto como estamos agora. Eu vou pegar vocês, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Estar do lado do Senhor, conversar com Ele, aprender com Ele, deliciar-se com as delícias dEle, conhecer o que Ele conhece, sentir o que Ele sente, falar o que Ele fala, vestir como Ele veste, andar como Ele anda, que o andar eterno é só dEle e vai ser nosso também. É o que há de mais magnífico, irmãos. E aqui ele começa a falar de forma enigmática, para provocar nos discípulos interesse. Olha o que ele fala: eu quero que onde eu estiver, vocês estejam, e vocês conhecem o caminho para chegar lá. Olha o que ele falou: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. É como se ele falasse assim: a estrada que vai chegar até no céu, eu já ensinei para vocês como é que vocês percorrem para chegar lá. Ele provocou neles uma reação. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai. Ele tinha acabado de falar: na casa do meu Pai tem lugar para vocês. Vocês percebem como ele estava endurecido? Nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, muito menos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vocês percebem o tempo do verbo? Não é ninguém vai. Eu e o Pai somos um só. Estou aqui no corpo de um homem, mas Ele está em mim e eu nele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe nenhuma forma do homem chegar ao céu se não for por Jesus Cristo. E para ser por Jesus Cristo tem que ser pelo Evangelho da graça. Ninguém nunca chegará até Deus se não trilhar esse Evangelho, se não mastigar essas palavras e elas serem digeridas no seu coração. Se nós não formos trabalhados por essa palavra, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. E ele cobrou deles: se vocês me conhecessem melhor, vocês conheceriam meu Pai também. Mas desde já agora o conheceis e o tendes visto. Ele voltava a falar: vocês estão me conhecendo, vocês estão conhecendo o Pai. Preste atenção no jeito que eu falo, no jeito que eu reajo. Observa nas minhas reações, observa como eu trato os casos, como eu trato as questões. Põe atenção no meu jeito, que o meu jeito é o jeito de Deus. Se você ficar parecendo comigo, você fica parecendo com Deus. Portanto, você é um filho adotado. Meu jeito é o jeito de Deus. Disse-lhe Felipe. Cada um fazia sua intervenção. Felipe falou: mostra-nos o Pai. Ele queria ver Deus. Um absurdo. Ninguém pode ver Deus e viver. É impossível um ser humano ver Deus, porque Deus é infinito. Ninguém poderia, no corpo humano, ter essa experiência. Por isso que ele se abaixou até se restringir a um ser humano. E nesse homem, então, ele se dava a conhecer. Deus se fez conhecer por Jesus, porque não é possível um homem com a sua natureza conhecer Deus. Não é possível. Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou
Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele cobrou dele. Todo esse tempo que eu estou conversando com vocês, dialogando, vocês não percebem que meu Pai em mim vai trabalhando? Quantos episódios, quantos momentos que ele desafiava a religiosidade daqueles homens. Eles eram duros, muito religiosos, mas não guardavam o sentimento que a proposta da lei tinha. Várias vezes ele fez isso. Ele mostrou qual era o sentimento dele, qual que era a posição dele. Tinha pessoa que estava doente, não sei, acho que uma mulher de 18 anos, outro com a mão mirrada. O senhor entrou na sinagoga e alguém com a mão mirrada que não conseguia se mexer, ressecada, e eles ficavam olhando. Quero ver se esse homem vai curar esse doente no sábado. Olha onde estava a atenção deles, buscando aonde eles poderiam condená-lo. E aquele homem, ele buscava quem pudesse ajudá-lo. O olhar de cada um é diferente. Ele perguntou para eles: é lícito fazer bem no dia de sábado ou fazer mal? Vocês são hipócritas, porque se a ovelha suas cair num buraco, no dia de sábado vocês tiram ela de lá. Até água para ela no dia de sábado vocês dão. O homem estava com a mão ressecada. Estende os seus braços, o braço ficou bom. É isso que ele está falando. Preste atenção nas coisas que eu faço, você vai perceber que o meu jeito de agir é o jeito de Deus agir. Eu vim restaurar, vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E bem-aventurados somos nós que contamos no número das ovelhas perdidas, resgatadas por Jesus. Você faz parte desse resgate maravilhoso que Jesus Cristo fez, está fazendo e fará até o último dia, chamando para si. E ele faz promessas aqui, irmãos, que já se cumprem entre nós, e é maravilhosa. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele cobrava deles prestar atenção nas obras, e o objetivo das obras não eram as obras em si mesma. Porque outros profetas fizeram sinais. O Senhor Jesus não fazia obra para que ele fosse famoso. Aliás, uma certa ocasião, os seus irmãos falaram com ele isso. Escuta, Jesus, todo mundo que quer ser famoso se torna conhecido publicamente, vai onde está a multidão. Por que o senhor não vai lá na festa, faz um sinal lá para que todo mundo veja? Já que o senhor é essa pessoa que se apresenta, faz sinais aí. Eles não entendiam nada. Se você ainda não é chegado o meu tempo. E ele falou uma palavra tão profunda: o mundo não pode odiar vocês. Sabe por que ele falou isso? O mundo não pode odiar vocês porque estavam em harmonia com o mundo. Quem está em harmonia com o pecado não tem conflito com o pecado. Mas quem está em harmonia com Deus tem conflito contra o pecado e contra o mundo. E se você não cabe nos lugares que você entra, dá glória a Deus, porque Jesus também não coube. Você não está cabendo nos lugares que você está, não? Jesus também não coube. Glórias ao Senhor. Dá glória a Deus, porque você não é daqui. Você não é desse mundo. Por isso que esse mundo tem que te odiar. Você tem que ser combatido por esse mundo. Se você fosse desse mundo, esse mundo estava te elogiando. Os palcos estão cheios de homens amigos do mundo. As passarelas, Hollywood, muitos homens amigos do mundo são famosos. O mundo inteiro abre as portas para eles. Tudo lhes é permitido, franqueado, toda sorte de pecado, bajulação, luxúria, tudo está ali. Mas para você não. Esse mundo te odeia, mas o Senhor Cristo Jesus, teu Rei, te ama. E é tudo que te basta. Se por um lado você experimenta algum tipo de indiferença e afronta, hoje a palavra te fala abertamente: o Senhor Jesus te ama, é o que te basta. Melhor ser amado pelo Senhor do que pelo mundo inteiro. Se o mundo inteiro te odiar e Jesus te amar, é só o que te basta. Mas não é assim. Não é o mundo inteiro que te odeia. Dentro desse mundo existem aqueles que estão fora do mundo. Dentro desse planeta tem aqueles que não vivem segundo o curso dessa terra. Foram chamados para conhecer os valores cristãos. E esses tais os aproximando de nós, vai criando um ambiente agradável e vai tornando, sabe que o semelhante se atrai? Quem gosta de escuridão anda com aqueles que gostam de noite. Quem gosta de dia anda com aqueles que gostam da luz.
Nós somos filhos da luz, gostamos de andar com quem anda na luz, e é assim que a nossa vida vai ser. Você vai ter sempre do seu lado poucos, mas homens e mulheres que gostam da luz. Não se assuste com os que gostam da escuridão, é que não é da sua tribo, não é do seu grupo, são aqueles que vão te odiar sempre. Ame a todos, perdoe a todos e tenha paz. Não se turbe o vosso coração. Deus está no comando da nossa história. Ele é Senhor de tudo. As obras que eu faço, é meu Pai que faz. Quantas vezes Ele fez coisas improváveis. Irmão, ninguém punha a mão no leproso. Os irmãos lembram disso? A lepra é contagiante. E se a pessoa tocasse no leproso, ele ficava contagiado com a lepra. E Jesus, Ele tocava os leprosos, outras vezes mandava ir lá se lavar. Ele punha a mão na lepra, ao invés da lepra passar para a mão dele, a virtude dele expulsava a lepra. Então o Senhor é assim. E se te tocar hoje nesse culto, o que te perturba vai embora, em nome do Senhor Jesus. A perturbação sua hoje nesse culto seja retirada da tua mente em nome do Senhor Jesus. Haja paz no teu coração. Não se turbe teu coração. Crê em Deus e crê em Jesus Cristo, é tudo que te basta. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E é verdade, irmãos. Teve discípulo que fez obra maior do que Jesus. Alguém pode espantar de ouvir isso. Em nenhum ponto da Escritura a sombra de Jesus curou, mas a sombra de Pedro curou. Em nenhum ponto da Escritura o lenço de Jesus mandou o demônio embora, mas o lenço de Paulo mandou. Sabe o que é? É Deus outorgando ao homem autoridade. E Deus vai outorgar autoridade a você também, para combater contra as forças que andam combatendo, perturbando você demais. Glórias a Jesus. Você está escutando essa palavra, perturbado demais. Hoje o Senhor vai expulsar a perturbação de você pelo poder do Espírito Santo que prega nessa palavra. Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor. Haja paz nos termos do teu coração, da tua mente, e saiba isso: sobre todas as coisas Cristo governa soberano, Senhor de tudo. Ele fala para a morte: afasta, ela vai embora. Quem é que pode fazer isso aí? É Ele só. Quem é que pode fazer o que Ele fez com você, que era inimigo como eu, e Ele fez virar amigo? E quem que é que pode entrar na relação entre você e Cristo para fazer uma intriga e fazer você parar de gostar de Jesus? Ou quem sabe Jesus parar de gostar de você? Essa intriga é impossível, porque entre você e Deus há um que atua soberano, o Espírito de Deus. Você está ligado em Deus e Deus está ligado em você pelo Espírito Santo que está habitando em você. É impossível qualquer informação chegar contrabandeada lá em cima. Aqui chega, fala mentira sobre mim, fala mentira sobre o irmão, e a pessoa acaba acreditando. Fala, ele fez isso, falou aquilo, agiu assim. As pessoas acabam acreditando, é intriga. Mas quem faz intriga com Deus? Aliás, o grande encrenqueiro já foi julgado lá de cima para baixo, lá ele não vai mais. Ele anda rastejando por aqui, buscando quem ele possa tragar. De miséria em miséria, de mentira em mentira, de blasfêmia em blasfêmia. Ele anda buscando os homens cujas portas estão abertas para a miséria, para a noite, para o pecado. Mas essas portas são portas eternas, estão abertas para a luz. A luz de Cristo vai iluminar cada vez mais você. E o mal não vai ser sua herança. A sua sorte não é a maldição. A sua sorte é a bênção do Todo-Poderoso. As flechas do teu adversário não se cravarão em você. Elas podem ser disparadas no ar mesmo, elas serão quebradas pela mão do Senhor. Em ti não se cravará a flecha do teu inimigo. E por esse dia as flechas serão quebradas por essa palavra. Ela sai daqui, vai achar as flechas lá fora, vai quebrar as flechas direcionadas contra você. Tu não será atingido. Vai cair 1000 do teu lado, 10.000 do teu direito, e você não será atingido. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Eles nunca vão entender o que acontece no nosso meio. Os filósofos religiosos odeiam a pregação nossa, não gostam de nós, sabe por quê? Eles não entendem isso aqui. Não entendem o operar do Espírito Santo que não passa pela inteligência humana, não assentou na escola de teologia para pregar. O Espírito de Deus é livre. É livre. E vai
vai te soltar hoje. Alguém que está escutando essa pregação longe daqui, você foi amarrado por um espírito de filosofia, você vai ser solto na pregação da tarde de quarta-feira. Aonde você está aí agora? Glória a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso aqui é alguma coisa sublime demais, né? Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Isso aqui é sobrenatural. Quer dizer, então, que se eu estou pedindo e não estou alcançando, o problema não está em Deus. Prometeu o que ia fazer. E como que eu conserto isso? Tem um jeito: melhorando o padrão da minha fé. Que tem a fé salvífica, essa fé que faz você, já fez, acreditar em Jesus. Bom, essa fé não se mexe nela nunca. Ela é que nos mantém ligados ao Senhor. Mas existe uma outra fé que vocês sabem, que é a fé que opera prodígio. Essa outra fé é diferente da primeira. Essa outra fé você pode exercitá-la ou não. Então, pessoas que são desconfiadas de Deus não exercitam essa fé, mas na medida que você vai confiando nele, você pede e confia que ele vai te atender, e aí a coisa fica boa, porque ele já se comprometeu a fazer isso. Se você exercitar a sua fé do outro lado lá, a resposta é pronta. O defeito está do lado de cá, do lado de lá não tem defeito. Se você exercitar melhor a sua fé, você vai experimentar. Eu já tive experiência com a fé, não que eu tenha muita fé, eu não tenho. Eu já tive experiências sobrenaturais com Deus. Eu pedi coisa que eu nunca vi fazer, ninguém nunca, e eu vi acontecer. Naquele momento, Deus teve piedade de mim, me prestou um pouquinho de comunhão ali, e eu consegui. E você vai conseguir também. É isso, irmãos. Tudo quanto pedirdes, obviamente, esse tudo exclui qualquer assunto que nos remeta ao pecado ou a um fracasso espiritual. Esse tudo está no universo da luz, não está no universo da sombra. Deus só vai me atender quando eu pedir coisas que não afetem a minha relação com Ele e não me levem para o caminho da treva. Mas tudo aqui é que estiver dentro da iluminação de Deus, você pedindo, crendo, Ele fica comprometido com você. Deus se comprometeu conosco de tal maneira que, se você pedir e crer, Ele está comprometido em fazer. É o que Ele falou aqui. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu vejo as pessoas falar: eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo. Porque adultera, fornica, se embebeda, droga, mente, odeia, faz negócio escuso, engana, trapaceia. Isso, quem fala que ama a Deus e tem essas práticas, mente. Guardar os mandamentos de Deus é o sinal de que nós amamos Ele. Os mandamentos de Deus não são complicados. Não tem que fazer curso de PhD para entender mandamentos de Deus, não. É tudo simples. Qualquer analfabeto entende tudo, sabe tudo. Deus escreveu a lei dele no nosso coração e no nosso entendimento. Pode ver a pessoa mais simples que estiver no nosso meio, quando ela faz uma coisa errada, ela percebe. Ela percebe. O espírito fica entristecido lá dentro, ela percebe. A consciência morde ela. Se ela mudar, voltar atrás, tudo vai bem. O relacionamento vai ficando cada vez mais amistoso. Mas se ela insistir em fazer, vai acontecendo que ela vai cauterizando a consciência. Depois de um tempo, a consciência não acusa mais nada. Tudo é permitido. Mas conosco não será assim. Em nome do Senhor Jesus, prestemos atenção nos mandamentos tão singelos do Senhor. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e as pessoas em volta de nós, como nós mesmos, nós nem precisamos decorar o que nós não podemos fazer. Esse amor automaticamente nos leva nessa direção. O Senhor falou: vocês sendo maus, vocês são maus. Você sabe dar coisa boa para os filhos seus. Que dirá o nosso Pai que está no céu? Olha que interessante, irmãos. A promessa dele que está efetiva no nosso meio. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Vocês lembram? Nós cremos em um só Deus, em cuja unidade existem 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus só.
É igual a luz branca, quando passa num prisma, ele se decompõe em 7 cores primárias. É o que acontece com o arco-íris. A luz é branca, mas ela esconde 7 cores dentro dela. Deus é um só, mas ele apresenta-se sobre 3 pessoas distintas. Mas não são 3 deuses distintos, é um Deus só, único, que se apresenta distintamente. Então, assim, eu vou para o Pai, vou mandar outro Consolador. Agora eu vou e vou mandar o Espírito Santo. Eu vou e ele chega. E vai ficar tudo bem, porque ele vai ensinar a vocês todas as coisas. E tudo que eu falei para vocês, vocês vão lembrar. Vocês percebem aqui? Foi escrito os evangelhos, tudo aqui foi lembrado. O Espírito Santo, ele lembra. Lembrou Moisés de todas as coisas que aconteceram. Ele escreveu aqueles livros. Moisés escreveu aqueles livros lá. Falam até que o livro de Jó foi ele que escreveu, não sei. Como que ele soube tudo isso? Porque o Espírito Santo lembrou ele. Tem uma palavra lá na frente, irmãos, profetizada. Fala assim: bem profetizou Enoque. Aí os entendidos falam que aquela carta remete a um livro apócrifo, um livro sem inspiração, um livro que não tem nenhuma autoridade espiritual, um livro completamente profano. Eles acham que o servo de Deus buscou referência naquele livro para fazer aquela profecia, porque lá está escrito: bem profetizou Enoque. Irmãos, os homens de Deus não vão atrás de literatura profana para fazer profecia, não. O Espírito de Deus está dentro deles, lembra eles. Ele foi lembrado do que aconteceu pelo Espírito, o mesmo Espírito que falou com Moisés, tudo que aconteceu lá atrás. Moisés, porventura, escutou Deus falar para o vazio que tinha que haver luz? Será que ele viu como é que a terra foi formada, os bichos aparecer? Mas o mesmo Senhor que falou com Moisés, falou para Judas e fala para você também. A palavra hoje, a tônica é essa: não se turbe o teu coração. Não se turbe o teu coração. Porque o Espírito da verdade já mora em você. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Você pode ver que essas pessoas aí que conhecem tudo que o mundo pode oferecer de conhecimento, eles não têm por causa disso o Espírito Santo. Não tem. Porque eles não conhecem, mas habita convosco e habitará convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É isso que está dizendo. Enviando o Espírito Santo, eu estou em você outra vez. Ainda pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aquele que tem os mandamentos e os guardas, este é o que me ama, e eu me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, tinha um Judas que era irmão de Jesus: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vocês percebem que aqui ele vai explicando agora: o Espírito Santo vem, eu venho, meu Pai vem, nós estamos morando dentro de você. É isso aí. Quem não gosta de mim, não guarda as minhas palavras. Agora, as palavras que eu falo para vocês é a palavra que meu Pai me ensinou. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Você sabe o que está dizendo? O príncipe desse mundo é o nosso inimigo. Ele vem vindo aí ao meu encontro e vai entrar dentro de Judas Iscariotes. Vem encontrar comigo. Mas olha, eu quero falar uma coisa para vocês: ele nunca encontrou em mim nenhuma mercadoria dele. Nada do que ele tem, ele conseguiu colocar em mim. Eu me mantive absolutamente irrepreensível. As marcas dele em mim ele não colocou. Nada dele foi achado em mim. Por isso que ele pode representar cada um de nós nos tribunais eternos legitimamente. E ele julgou o inimigo. Foi sentenciado aqui. Ele já está condenado. Só não foi executado a condenação ainda, mas já está condenado. E ele sabe disso. Agora é só uma questão de tempo. Ele vai para os cárceres eternos, para as masmorras sem fim,
Lá é só gemido. E ele já sabe isso. A condenação já foi lavrada. Já saiu a condenação, já foi expedida a condenação. Agora é só o tempo dos guardas celestiais descerem e colocarem no devido lugar dele. Até lá, você está na batalha angariando o galardão. Glória a Deus. Quanto mais dedicado você for, maior será o seu galardão. Visto que o Senhor já carimbou você com o seu bendito aval de soltura. Fomos soltos da mão da morte. Nós éramos mortos, Cristo nos ressuscitou. Nós éramos inimigos, Ele nos fez amigos. Nós éramos filhos da ira, Ele nos fez filhos de Deus. Jesus Cristo fez tudo isso por nós. Resta-nos agora, como Paulo falou, me resta agora a coroa que o justo juiz me dará naquele dia.